Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Gleberson Riff, passando aqui para gravar mais uma aula muito importante que é sistema linfático. Vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que entender em cada sistema é a definição. Então, a definição: o sistema linfático é uma das vias acessórias que tem como objetivo drenar, filtrar e reconduzir o líquido intersticial de volta para a circulação sanguínea. Beleza? Não existe uma circulação. Então, não existe uma circulação da linfa. Ela é drenagem. Então, apenas uma drenagem, porque ela é unidirecional. Então, é apenas uma direção. O sistema linfático, entre outras, inclui absorção, transporte de gorduras dos alimentos, dos capilares linfáticos especializados denominados de lácteos recebem todos os lipídios, vitaminas, lipossolúveis absorvida pelo intestino. Em seguida, o líquido leitoso, que é o quilo, é conduzido pelos vasos linfáticos viscerais para o ducto torácico, daí o sistema venoso. Formação de um mecanismo de defesa do corpo, a gente vai falar bastante sobre isso, quando há uma drenagem proteica estranha de uma área infectada. Anticorpos específicos contra proteínas são produzidos nas células imunologicamente competentes, que são os linfonodos evidenciados para a área infectada. Diferenças entre o sistema linfático e sanguíneo é: o sistema linfático não possui um órgão central de bombeamento, é apenas conduzido a linfa para os vasos mais calibrosos e desembocando nas veias do pescoço, lá na veia cava. Além disso, os vasos linfáticos associam as outras estruturas denominadas linfonodos. Vamos falar bastante deles. Perfeito? Depois mais adiante. Os capilares linfáticos são responsáveis por captar moléculas grandes. Se unem formando os vasos linfáticos. Os linfonodos são interpostos dos vasos linfáticos agindo como os filtros. Isso daqui é bem importante, são os filtros. Contra a penetração na corrente sanguínea de micro-organismos e toxinas patógenas. A gente vai falar bastante de linfonodos mais adiante, bem importante. Sintetizam glóbulos brancos, principalmente os linfócitos. Localizados no pescoço, axila, sua região inguinal e nas cavidades torácica, abdominal e pélvica. São processos inflamatórios dos linfonodos entumecidos e torna-se doloroso, a famosa íngua, né? Quando a gente tiver alguma lesão em algum membro, e a gente tem aquele linfonódulo doloroso, porque ele está numa área bem ativa. A função do sistema linfático, então, drenagem do fluido intersticial e com proteínas, transporte de lipídios, vitaminas lipossolúveis, triglicerídeos, vitaminas D e K, DECA. Proteção contra invasores, os linfonodos e os macrófagos. Então, onde é que tu vai encontrar as tonsilas, o timo, o baço, os linfonodos e os vasos linfáticos? São todas estruturas do sistema linfático, perfeito? O sistema linfático, os vasos linfáticos, então, são uma rede, a gente vai ter sempre a região de gânglios, né? Nos membros são regiões ali, os gânglios linfáticos. O sistema, então, vascular vai sempre em direção unidirecional. Então, desde o pé, que o primeiro dedo está infectado, mas tu vai ter toda essa região dos vasos linfáticos drenando. Provavelmente, tu vai ter regiões de linfonodos aumentados, Por quê? Porque tem uma região abaixo que está comprometida, ali tem um processo inflamatório acontecendo. Perfeito, gente? Aqui tem mais essa região ali, mais e a histologia, então, dos vasos linfáticos. São os tubos que auxiliam a remoção de líquidos dos tecidos e devolvem para o sistema circulatório. Então, esse líquido que está lá no sistema, vai remover. A linfa é um líquido tissular depois que entra em contato com o sistema linfático. O líquido claro semelhante ao plasma de baixa quantidade de proteínas, presença de linfonodos brancos, que são os linfócitos. Não coagula, porque não é parte do sangue. A linfa é o líquido absorvido pelo espaço intersticial que se dirige ao sistema venoso. Então, está sempre incolor, semelhante ao plasma sanguíneo. O fluxo da linfa é lento durante os períodos inativos no sítio e no órgão. A atividade muscular, então, aumenta o peristaltismo dos movimentos ventilatórios, também aumenta a velocidade do fluxo linfático. Bem importante isso, né?
Linfângios são unidade motora contrátil, então vai fluxo unidirecional. Ó, vai circulando essa linfa, né? Ela sai do sistema sanguíneo e ela volta, ó, porque, vamos dizer, sai do sistema sanguíneo, vai para o tecido e ela está aí voltando no sistema linfático, perfeito? É um sistema unidirecional, então a gente fala muito da questão da válvula, né? Então tem uma válvula que vai direcionar, ela faz exatamente isso, né? A linfa passa e quando ela tenta retornar, ela concorda. Então o fluxo é sempre unidirecional, em uma única direção. Então vai fazer parte, então, anatomicamente próximo do sistema circulatório, então ela está muito próximo do sistema circulatório, só que é autônomo funcionante. Então, o sistema circulatório, porque ela vai, ó, vai desaguar, entre aspas, né? Ó, vai do sistema todo periférico, vai indo até desaguar no sistema venoso. Então, ela chega no finoso venoso aqui na veia cava superior. Perfeito? Então, a drenagem é um fluxo, ó, como mostra a imagem, a drenagem é unidirecional, em direção dos tecidos para o coração. Então, ela vai do tecido, vai para o líquido celular, para o coração. Em sentido, o coração. A drenagem unidirecional, então, vai sempre num fluido. De novo. A presença de vasos linfáticos na maior parte do corpo, então, há as exceções. Onde é que não tem vaso linfático? Sistema nervoso central, globo ocular, orelha interna, epiderme, cartilagem e osso. No restante, temos vasos linfáticos. Os linfócitos T são 20%, então origem da medula óssea, né? Amadurecimento lá no timo, bem importante aqui, o timo é um órgão de amadurecimento do sistema. Função do mecanismo locais de imunidade celular, né? Localização na região paracortical dos linfonodos, a resposta imune. Quando a gente falar de sistema imune, a gente vai voltar e falar aqui. Infecções crônicas, enxertos, transplantes, células infectadas pelos vírus HIV, AIDS. Então, tu vai ter o síndrome imunodeficiência adquirida, AIDS. Então, tu vai ter uma alteração. Ó, microfotografia da... Vamos falar depois mais isso lá em sistema imune. Principais funções: produzir linfonodos, filtrar a linfa, né? As funções dos nódulos linfáticos. Lembra que a gente diz vai ter uma rede, né, de vaso linfático, mas vai ter um nódulo, vai ter uma região onde tem geralmente que a gente chama da íngua, né? A íngua lá, aquela parte está inchada. Então, ela é para produzir os linfócitos, filtrar a linfa, fagocitar o material estranho e produzir anticorpos. Então, o material estranho que possa ser drenado aqui vai ser fagocitado aqui. E também a função de produzir. Então, esses são os linfonodos, um corte histológico ali. As regiões onde é que eles geralmente ficam. Aqui, a mama. Mama, muitas pacientes vão falar de mastectomia radical. Então, quando falar em mamografia, a gente sempre fala lá da questão de, muitas vezes faz a mastectomia radical com esvaziamento axilar. Por quê? Lá na aula de patologia eu falei dos cânceres. Muitos cânceres lá têm os cânceres de origem maligna, eles têm a origem de metástase. E a metástase muitas vezes vai pelo sistema linfático. Então não adianta tu tirar a mama desta mulher, se é um tumor maligno, pode ser que já tenha metástase aqui. Então muitas vezes você vai fazer a mastectomia com remoção da mama e vai remover o linfonodo aqui também. O que acontece? Esse braço aqui no exemplo direito, ele não fica mais um braço, vamos dizer, sem um sistema de defesa muito apurado, né? Lembra que era a produção de linfócitos? Então, se não produz mais linfócitos, esse braço não tem mais uma produção de linfócitos. Então, não é um braço para pulsão. Muitas vezes acontece isso aqui, ó. Um exame que a mulher fez e ela fica com um braço edemaciado. Por quê? Se o sistema linfático ele não está mais funcionando, então vai acumular a própria linfa nos tecidos. Então, mais desenho aqui para vocês, sistema linfático, pescoço, mama, então são regiões bem importantes. Então, a questão da mamografia é o nosso carro-chefe da radiologia, né? E tu vai ter muitas vezes com essas características de entender como funciona ou cuidado com a questão do esvaziamento axilar. Sistema linfático, a gente vai ter também as tonsilas, né? Tonsilas, então, estão aqui, as tonsilas palatinas. É a aglomeração de nódulos linfáticos revestidos por tecido epitelial. A principal função imune é a produção de plasmócitos, então a imunoglobulina A. Então, um sistema de defesa. O timo é um sistema bem importante, né?
que vai ser responsável, então, pelo amadurecimento de muitas células aqui de defesa. O timo é um órgão achatado, bilobato, situado no tórax, centro externo e o pericárdio. Recém-nascido encontra o seu tamanho maior, isso aqui é bem interessante, né? Então, no recém-nascido, esse tamanho, ele é gigantesco, né? Por quê? O sistema imune em desenvolvimento. Durante a vida adulta, ele involui, então ele vai diminuir. Os vasos linfáticos saem do timo, levando os linfócitos imunocompetentes para o seu órgão. É envolto de uma cápsula que avalia os septos, né, no seu interior. Não apresenta nódulos. Perfeito? Ele é um lobado, né? O lóbulo apresenta parte periférica desse linfático denso, que é a zona cortical, que envolve uma parte central mais clara, um tecido de zona medular. A sua involução é acelerada após a puberdade. Diminui de peso, perde os linfócitos corticais, infiltra-se nas células adiposas e aumenta o número de corpúsculos tímicos. Restante apenas cordão de células manteigas. Então é um órgão que vai involuir. O baço, também, outro órgão importante, é um órgão linfóide que apresenta a não filtrar a linfa, né? É um órgão, então, linfóide que apresenta, apesar de não filtrar a linfa, é um órgão excluído da circulação linfática, porém é interposto à circulação sanguínea, cuja drenagem venosa passa obrigatoriamente pelo fígado. Possui grande quantidade de macrófago através da fagocitose, destrói micróbios, né? Dos restos de tecidos, substâncias estranhas, células do sangue em circulação, já desgastadas, como os eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Dessa forma, o baço limpa o sangue, funcionando como um filtro. Bem importante, desde o fluido essencial. O baço também tem a participação da resposta imune, reagindo contra agentes infecciosos, inclusive considerando, como algum cientista, um grande nódulo linfático. Perfeito? Os linfomas, né? Olha aqui. É uma patologia nos nódulos linfáticos, né? Aqui os linfomas não Hodgkin, então é um tipo de câncer, então vai ser uma patologia, um câncer. A filariose, né? Que é um problema no sistema linfático, então que vai ter, vou mostrar depois a imagem, pode ser em qualquer membro, né? Pode ser na perna, nisso, aquilo, ou até como os índios aqui, até no saco. O que acontece? Esse inseto aqui, o estágio, a larva migra para do inseto. Então, vai fazer o que? Uma microfilarias migram para tecidos musculares do inseto. Então, ele vai acabar fazendo fugiu a palavra. Ele prejudica a drenagem linfática. Então, aquele vai migrar e vai estar lá dentro do sistema linfático. Os adultos conduzem a microfilias que migram nos canais do sistema linfático sanguíneo. Então, ele está dentro do sistema linfático. Por isso que o paciente apresenta aquele edema. Beleza? Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.